O assunto agora é feijão no Agricultura BR e tem um fator que trouxe um desânimo, um desestímulo, de certo modo, para o produtor rural brasileiro que trabalha com a cultura do feijão. Os preços da Conab, aqueles preços que são colocados como base, tiveram redução. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Marcelo Líders, presidente do IBRAF, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Marcelo, o preço mínimo, estipulado pela Conab, o quanto que ele impacta na intenção de cultivo e como que esse produtor pode trabalhar num cenário que fica, em teoria, um pouco mais desfavorável. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer em estar aqui e poder comentar um pouquinho sobre o feijão. O impacto dele acaba sendo pequeno, mas a expectativa é que pudesse ser uma ferramenta para estimular o produtor a plantar. O que acontece? O produtor tem referências no mercado. A primeira referência, ainda que você não tenha efetivamente garantido que o Tesouro vai ter recursos para poder fazer frente a um volume maior de feijão, mas é o preço mínimo. O preço mínimo indica para o produtor qual é a tendência que o governo vê. Quando aparece uma diminuição no preço mínimo, é um recado que está sendo passado para o produtor, que é interpretado como, olha, não é necessário aumentar a área de feijão, a área de feijão está suficiente. E a gente sabe que o Brasil tem cada vez mais a possibilidade de exportação. A exportação acaba sendo hoje o grande estímulo para poder se produzir os feijões exportáveis, mas não necessariamente o feijão carioca. O feijão carioca é o que é mais plantado, mas seria interessante ter um preço mínimo estimulante para ele, para que o produtor médio e o pequeno produtor pudessem se beneficiar. Então, isso acaba desestimulando, talvez não tanto a área plantada no geral, mas indica que você não pode contar com o governo, que a indicação de que formariam estoques e tudo é marketing, não é, na verdade, a realidade que vai acontecer no campo. Marcelo, um dos fatores, quando a gente olha a questão do preço mínimo, é como que ele é definido pela estatal brasileira. Então, a estatal ela enxergou ali alguma redução de custo, alguma situação nova de mercado na precificação, que também precifica esse feijão mais baixo. Isso de fato ocorre, ou seja, houve uma precificação geral de mercado mais baixa para o feijão para diminuir o preço mínimo ou o custo está menor? O que a gente tem que encarar também não é só o custo direto do processo de plantio e de colheita, mas a gente precisa levar em consideração o que efetivamente o produtor tem conseguido tirar do campo. E a gente tem visto, ano após ano, o desafio que é, nas áreas de sequeiro, você plantar e colher feijão. No Paraná, as últimas, que é o principal produtor no total de feijão do Brasil, as últimas 10 frustrações de safra, 8 foram por seca, por falta d'água. Então, como fica o custo desse produtor em 5 anos se ele tem perdas, e essas perdas têm sido cada vez mais frequentes? E ele não tem a disponibilidade de um seguro, né, para poder ter a segurança de colocar o seu capital, já que existe o capital que pode ser acessado do governo tem um custo bastante alto. Então, vamos supor, ele coloca os recursos dele, não tem seguro, e ainda o preço mínimo é desestimulante. A gente sabe que o preço mínimo é baseado pura e simplesmente dentro de um protocolo em cima de custos. E os custos, se você toma os custos em relação ao ano passado, sim, há uma pequena redução nesses custos. Mas, efetivamente, o que vai acontecer com a área plantada no Brasil? A gente tem visto a dificuldade que é produzir hoje 3 milhões de toneladas. Mais um ano, a gente não vai alcançar as 3 milhões de toneladas. Aí você tem uma diminuição da produção per capita, que vai acabar refletindo no preço e diminuindo o consumo per capita.
O consumo per capita de feijão é uma questão social muito pesada, porque você acaba tendo reflexos na saúde da população. Acaba saindo muito caro a saúde da população, o custo dessa saúde, da manutenção, né, dessa saúde, se ela não tem uma proteína vegetal acessível, como é o caso do feijão. Por isso que a gente diz que, no caso desses produtos básicos, né, da cesta básica, precisam de um tratamento diferenciado, não de um discurso diferenciado, mas um tratamento efetivamente diferenciado para que a gente tenha a possibilidade de ter aqui o atendimento da nossa demanda, da necessidade dos brasileiros.